Vem aí um importante divisor de águas para o governo Trump e para a política americana, que são as eleições de meio termo de novembro. E eu acho esse momento especialmente interessante porque a gente começa a ver as pesquisas de intenção de voto, e esse é um ótimo termômetro do que o eleitorado americano achou dos primeiros 2 anos de mandato do Trump e de qualquer outro governo, né, nesse formato de meio termo, e daquilo que o eleitor vai permitir indiretamente pela eleição dos membros da Câmara de Deputados e do Senado, o que ele vai permitir que o governo atual faça pelos próximos 2 anos de mandato. Eu vou explicar um pouco sobre a dinâmica das eleições, porque eu acho importante entender, mas também vou falar sobre o que mais me interessa, que é sobre essa dinâmica interna entre os partidos, à medida que eles vão tentando definir estratégia e se alinhar para vencer essas eleições. E quando eu digo vencer, eu falo sobre ganhar cadeiras, assentos na Câmara de Deputados e no Senado. Então, pesquisas. Democratas na frente, pela primeira vez desde 2010, as pesquisas estão mostrando que os americanos confiam mais no Partido Democrata do que no Partido Republicano. Então aqui, a pesquisa mais importante, ela se chama Generic Ballot, e ela pergunta para o eleitor: se as eleições fossem hoje, você votaria no candidato republicano ou democrata? E a pessoa responde sem dar nome ao candidato, escolhendo só um partido. Nessas pesquisas, o Partido Democrata lidera com intenção de voto de 6 a 8 pontos percentuais maior do que o Partido Republicano. É interessante dizer, porém, que historicamente acontece do partido do presidente atual acabe perdendo assentos nessas eleições de meio termo. Então, se tudo corresse como historicamente a gente já observou, o Partido Republicano deveria perder assentos nessas próximas eleições. Acho que comportamento natural de eleitor insatisfeito e tentando demonstrar essas insatisfações. Mas aqui a gente também soma a esses dados o fato de que o Trump está com o menor índice de aprovação que ele já teve, é menos do que no meio termo do mandato anterior dele. Não é exatamente uma boa notícia, e certamente essa guerra no Irã, cujo fim ele declarou sem declarar vitória, a gente tem ouvido isso muito amplamente, prejudicou o posicionamento dele. Mas a gente vai falar agora sobre a estratégia que cada um dos partidos está adotando para ganhar ou para evitar perder assentos. E se a gente começar pela estratégia do Partido Republicano, ela gira totalmente em torno do Trump. Quem ele endossar para a Câmara de Deputados e para o Senado deveria ser o candidato que vai ser levado adiante pelos eleitores do partido e pelos membros do partido também. Então é uma questão de lealdade. E o Partido Republicano está adotando uma estratégia inteligente, manipulativa, sem as aspas, de manipular mesmo o desenho distrital do mapa de estados, como do estado do Texas, para assim ganhar assentos para o Partido Republicano. A gente pode ver o republicano ganhar até 14 assentos no Texas simplesmente por esse redesenho do mapa distrital, na forma como são permitidos votar os diferentes grupos e bairros dentro de um estado, e como isso acaba impactando, dividindo votos às vezes entre certos candidatos. Mas enfim, sem entrar muito nesse detalhe, essa é uma estratégia que o Partido Republicano vem adotando. Já o Partido Democrata parece mais alinhado numa agenda que ele viu ser bem sucedida aqui na cidade de Nova York, com a eleição do Mamdani, sobre quem a gente já falou, recentemente também em DC, com a eleição de uma candidata democrata socialista, e todo mundo batendo muito firme na agenda do custo de vida e da saúde. E aí, quando a gente entra dentro do Partido Democrata, a gente vê ele dividido em duas partes. Uma são os candidatos mais progressistas, como os democratas socialistas. E aí depois a gente vê uma corrente de democratas mais moderados, que também não se alinham, são mais liberais em termos de valores, mas não estão em absoluto alinhados com a agenda tributária dos candidatos democratas socialistas. Eu acho curioso e eu também acho saudável que dentro de um partido haja divergência e haja um espectro de preferências, porque assim, especialmente num sistema de 2 partidos como no americano, pelo menos a gente pode ver um pouco mais de nuance dentro dessas 2 correntes diferentes. E a gente continua aqui observando até novembro como vão se moldar os discursos, as narrativas e as estratégias dos 2 partidos americanos.